Nós estamos de volta aqui com o programa Discutindo a História, sendo apresentado aqui na Sociedade Judaica Hebraica, em São Paulo. É um prazer muito grande estarmos aqui com o professor José Luiz Goldfarb, que está aqui conosco. E nós estamos aproveitando para perguntar também, né, algumas coisas relacionadas a essa festividade judaica. Também eu queria aproveitar aqui para incluir, e o professor vai explicar também, né, esta relação, as diversas festas judaicas, além do Ano Novo, também a festividade de Purim, que lembra também o episódio de Esther, que salvou vários judeus da morte durante o Império Persa, durante a dominação persa sobre os judeus aí na antiguidade. Então são várias festividades que são comemoradas, bem diferenciadas dentro da comunidade judaica, e hoje é um prazer muito grande de estarmos aqui na Hebraica com o professor José Luiz Goldfarb, que tem a honra aqui de estar nos recebendo. Então, esses 10 dias é um momento de balanço. Vai dizer, mas esse balanço todo mundo faz. Ou pelo menos se John Lennon canta isso na música dele de Ano Novo, né? Now This Is Christmas, né? Uma música tão bonita, né? Todo mundo faz, mas há uma peculiaridade na questão judaica do início do Ano Novo, nos 10 dias temíveis, que começamos hoje. Então, apesar de todo esse esforço, olha que interessante, os 10 primeiros dias do ano são completamente dedicados a essa meditação, essa reflexão, porque, aqui eu vou desvendar toda essa história que eu acabei dando uma discorrida sobre a questão médica, porque a gente acredita que, apesar do nosso trabalho, do seguro-saúde, do hospital, do investimento em saúde, a decisão final, se nós vamos ou não ter mais um ano de vida, está sendo tomada nesse instante, nesses 10 dias, porque existe um livro celeste, essa é a crença judaica, sim, e esse livro celeste vai conter ou não o meu nome, o seu nome, o nome dele, o nome dela. Todos os nomes, eles estão que nem se fosse um jogo que eles estão, o pessoal gosta de game agora, eles estão flutuando no ar. Certo. E eles podem ou não cair e serem inscritos no livro da vida, né? Essa decisão é uma decisão que ultrapassa a nós próprios. Quer dizer, isso é interessante, apesar de ser uma população, uma comunidade muito autodeterminada, muito consciente, com muita identidade, com muita história, que nós vamos falar daqui a pouco do tempo de história, ela coloca, né? E é interessante, você vai dizer assim, mas nem todo mundo tem essa fé, não faz mal. Essa tradição, ela é tão antiga, tão forte, que a gente vai ter aqui na Hebraica, daqui a 10 dias, no sábado, dia 18, o Yom Kippur. Esse dia, vocês não imaginam, nós vamos ter mais de 5, 6 mil pessoas aqui dentro. Nós temos 4 salões, vocês vão ver aqui um dos serviços que nós gravamos para todos os espectadores conhecerem um pouquinho da nossa reza. Daqui a 10 dias a gente volta para a reza e tudo isso aqui fica lotado. Por quê? Porque por mais que o judeu, por mil razões, né, hoje em dia no mundo, você sabe, tanta gente está afastada das igrejas, da religião, cada um, né, cada cabeça uma seita, cada um tem seu caminho para ter se afastado. Mas nesse dia todo mundo volta. A gente na França tem até uma expressão que é judeu de um dia só. Porque ele só vai na reza judaica naquele dia, o dia do Yom Kippur. E por que ele vai? Isso que eu falo. Porque por mais afastado que ele esteja, ele acaba sendo, de certa forma, atraído por essa fé. Pela fé de que ele precisa dar uma refletida, porque o nome dele tem que ser gravado no livro da vida. Então, esse é o início do ano judaico, que, na minha opinião, é um dos alicerces da tradição judaica. Quer dizer, é uma tradição que tem várias tradições, várias festas, né? Praticamente cada dia do ano é igual a Bahia. Judeu é igual nesse ponto, igual a Bahia. Cada dia do ano relembra a festividade histórica da tradição tem judaica. Alguma coisa acontecendo, cada dia do ano. Difícil um dia que não tenha nada, né? Toda semana tem alguma coisa. Mas o início do ano é muito forte, né? É o momento da renovação, é o momento do recomeço e que vai implicar numa mexida na alma de cada um da comunidade como um grupo para conseguir ter essa, de certa forma, um planejamento, uma percepção do que pode ser feito no próximo ano. Einstein, que tinha os cabelos também bem soltos, né? Ele pensava que conhecia a
parte da tradição judaica, essa parte ele não conhecia. Ele dizia, numa discussão sobre mecânica quântica e física, ele dizia que Deus não joga dados, mas é porque ele não leu bem a Bíblia. Porque a Bíblia, Deus manda jogar dados, porque não existe decisão para quem vai ficar no norte. Nossa, só vai ficar no norte quem tiver o azar que for sorteado. Lembrado. Isso ninguém nunca pensou. Mas enfim. O sumo sacerdote jogava os dados, né? Ficavam horas e horas. Isso é o de menos. Essa questão não é o que está em ponto, não é o ponto em chave. O ponto em chave é o seguinte: as 5 mulheres descendiam de uma família que, por uma série de azares, todos os homens morreram. E daí o que elas falam? Que é uma família muito boa. Era a turma que não foi atrás do bezerro de ouro, quando o pessoal teve aquele episódio. Era uma tradição de gente muito boa, mas que dançou, fiéis, na linguagem moderna, fiéis que dançaram porque sobraram só mulheres. Então, o que acontece? Moisés, ele ouve, elas vão na frente de todos os príncipes, os líderes de cada tribo, lá no momento que era uma reunião de todo mundo junto, e questionam que Moisés tinha acabado de determinar que vai ser sorteado pelo sorteio e vai ver, contar o número de homens e ver onde tiver mais homem é mais terra, onde tiver menos homem é menos terra. E elas falaram, e a gente vai ficar com o quê? Com nada. Então elas falaram assim, o correto seria que a gente tivesse como se o nosso patriarca dessa família tivesse vivo. Moisés consulta a Deus e Deus responde para Moisés. O correto, Deus responde para Moisés. O correto, ele repete as palavras que as mulheres tinham falado. Ou seja, esse é um exemplo de que a lei foi construída numa jurisprudência totalmente machista, numa situação legal machista. Mas no momento que as mulheres foram lá e puseram o dedo de que alguma coisa estava errada, Deus, que está ali aconselhando Moisés, corrige no mesmo instante. Tá certo? O que para mim é uma jurisprudência. No futuro, outras situações, quando as mulheres, como está acontecendo, forem devagarzinho se tornando mais pau a pau com o homem na sociedade, por meio de mudanças estruturais, elas vão modificando e adequando as leis para uma situação nova. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se a mulher não trabalhar, como as nossas trabalhadoras aqui estão produzindo nossa entrevista, se a mulher não trabalhar e ficar como alguns homens ficam, não é o caso do senhor, mas alguns homens ficam sem fazer nada em casa, ela é um perigo, entendeu? Ela é venenosa. O homem também é venenoso se ficar em casa sem fazer nada. Muito bem colocado, professor. Então, é isso que eu te falo. A lei, ela tem essas características para ajudar isso. TV do Mundo, estamos abertos pelo mundo, pela internet. Muito obrigado. A câmera realmente abre essa lente. Sim. Então, entrando aqui pelo mundo, um ano doce, paz, justiça, e a gente vai... Não vamos concluir a obra, né? Que a obra é dura de ser concluída, mas a gente vai cumprindo o nosso papel, colocar mais um tijolinho nessa construção. Shana Tová, um ano doce, e todo mundo, judeu, não judeu, amigos, inimigos, vamos se irmanar para ter o nosso nome no livro da vida. E 5.772, voltamos aqui para Hebraica para nos reencontrar. Shana Tová. Que beleza, é isso aí. Que honra espetacular, hein? Nós queremos agradecer à Sociedade Hebraica, a Comunidade Judaica de São Paulo, que nos recebeu aqui, e também, em especial, ao professor José Luiz Goldfarb, que nos deu a honra de estarmos aqui com ele, de aprendermos muita coisa, principalmente nesta semana das festividades de Ano Novo do ano 5.771. Nós vamos encerrando a nossa programação aqui na Hebraica, mas fique conosco, hein? Nós vamos continuar também, que tem mais. Até já, hein?